O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres se tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-lhe e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho
e nos explicava as Escrituras. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, é uma das páginas mais belas de Jesus que, vitorioso sobre a mesma morte, confirma este principal mistério da nossa fé através de uma sequência de aparições. Olha, ontem contemplamos Jesus que apareceu a Maria Madalena. Hoje aparece aos 2 discípulos da aldeia de Emaús. Amanhã encontraremos Jesus que aparece aos seus apóstolos mais de uma vez. Depois Jesus aparece de uma vez só a mais de 500 pessoas. Pena que nenhum dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam da aparição de Jesus ressuscitado para Nossa Senhora. Não está registrado nos 4 evangelhos, mas o bom senso nos leva a pensar que antes ainda de aparecer a Maria Madalena, Jesus deve ter dado aquele abraço para sua querida mamãe. Gente, estamos no clima da Páscoa. A vitória de Jesus que é também a nossa vitória. Dizia no começo da celebração a expressão de São Paulo como é bela. A nossa fé não teria valor se Jesus não tivesse ressuscitado. Ed é exatamente a partir da vitória de Jesus que nós encontramos a força até de enxugar as lágrimas quando a doença ou até a mesma morte bate na porta da nossa casa. É verdade que sentimos saudade de uma pessoa que parte para a eternidade, mas através da vitória de Jesus sabemos que como ele venceu e ressuscitou, ele foi o pioneiro e o mesmo irá acontecer também para cada um de nós. E lá na pátria do céu, como diz a parte central da Santa Missa, ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste. Então, meus amigos, nestes dias da Páscoa, preparando-nos ao mesmo tempo para a grande festa do próximo domingo de Jesus Divina Misericórdia, uma solenidade estabelecida pelo saudoso, grande e santo Papa João Paulo II, saibamos que, por tão grave que seja a nossa fraqueza humana, será sempre inferior à misericórdia divina. Isto nos anima para que nunca exploremos ou abusemos da bondade de Deus, mas diante da nossa fraqueza, olhemos para Ele, que deu a sua vida. E a morte de Jesus significa também a morte para os nossos pecados e a renovação constante de um propósito que nos leva a ser hoje melhor e diferente de ontem. Meus irmãos, gostaria de pensar que na ocasião da Páscoa todos tivemos a oportunidade de reconciliarmos-nos com Deus através do sacramento da confissão. Mas se alguém ainda por motivos diferentes não fez isso, não deixe passar o tempo. Jesus está esperando com alegria e com serenidade também a nossa Santa Confissão. Em troca,
Ele nos doa o seu perdão e a sua divina misericórdia. Meus amigos, celebremos esta Páscoa do Senhor, melhorando a nossa vida e tendo a esperança de um encontro definitivo com Ele para a vida eterna. Seja louvado Jesus Cristo.